paz do Senhor para todos. Aqui é o Evangelista Pensador. Vamos ver um versículo muito interessante para todos vocês. Compreender um pouco a palavra de Deus. Há algo fascinante nesse versículo. Revela a profundidade de Deus. A Bíblia é tão poderosa, mas por ela ser tão poderosa, ela é tão simples. Tão simples. Certa vez foi dito para um homem: você convidou Jesus a entrar na tua casa, na tua vida, mas você deixou ele morar na casa do totó, do cachorro. Ele não mora nos outros aposentos. Ele não chega na sala, nem na cozinha, nem no banheiro, parte alguma. Você colocou ele para morar na casa do totó, do cachorrinho. E muitos cristãos fazem isso. Muitos cristãos fazem isso. E esse versículo revela muito isso. Está lá em 1 Coríntios 3,18. 1 Coríntios 3,18. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Martinho Lutero, ele buscando a presença de Deus, ele era um cara sincero. Ele era um padre católico de alto nível na época, e ele buscava 1500, e ele buscava então ter uma compreensão do universo de Deus verdadeiramente. E ele buscou muito isso, buscou compreender muitas coisas de Deus, entender as coisas de Deus. E ele tinha uma fome muito grande de Deus. E foi buscar então nas Escrituras. Com o conselho de um outro padre, disse: se dedica às Escrituras. Então ele se dedicou a jejum, a oração. E ele entendeu esse versículo, ele disse assim: as portas paredes se abriu para mim. E aqui eu vou pregar um pouco sobre o que ele entendeu, o que transformou a sua vida, o que pode transformar a sua vida que está me ouvindo aí. Você que é meu ouvinte, está me ouvindo, pode mudar a tua história, a tua vida. Muitas das vezes nós convidamos a Deus a entrar na nossa vida. Vamos dizer assim, se eu sou um médico, né, eu deixo Deus governar aonde na minha vida? Onde esse versículo se encaixa eu sendo médico, eu sendo engenheiro, eu sendo dentista, um profissional, um eletricista, um pedreiro, seja qual for a minha profissão, aonde se encaixa? Na minha vida profissional, amorosa, espiritual, as pessoas sempre trazem Cristo só para o espiritual. Mas eles não sabem que espiritual não é só o que adorar, cantar, louvar. Espiritual é seguir o conselho de Deus na área particular de sua vida, na tua área sexual, na sua vida de alimentação, tá entendendo? Na sua decisão de moral, de mentir, de enganar, de vender, de não vender de maneira errada, de vender corretamente, na sua vida profissional, como se deve trabalhar. E esse é o problema. Imagina uma pessoa, então, que ela tem dificuldade, um médico fazendo cirurgia, então ele tem dificuldade de entender aquela cirurgia, porque está complicado o negócio. Então ele pede para Deus entrar, intervir, ajudar ele, e Deus dá uma inspiração para ele, e ele resolve. E ele começa, então, a sempre trazer Deus para as suas cirurgias. E ele pensa, às vezes, que Deus está governando toda a sua vida. Pensa que Deus está no comando de tudo. Não. Deus só está no comando onde ele deu liberdade, daquilo que ele não entende. Aquilo que é problemático, dá liberdade. Assim também a pessoa, na profissão de dentista, na profissão de pedreiro, serralheiro, que às vezes se encontra uma situação que não entende, busca a presença de Deus para entender. Aquilo vai ser 10% da sua vida, da sua mente. Então Deus está operando em 10% da sua mente e você às vezes é engodado, enganado, achando que Deus está no comando. E Deus está dizendo lá do seu filho: você está surdo, eu só estou comandando 10% da sua vida. Ah, se você deixasse eu entrar no resto, para você ver se no 10%, ou seja, qual é que esses 10%? É aquilo que nós não entendemos, nós trazemos Deus para aquilo que não entendemos. Essa é a casa do totó. Para aquilo que nós não entendemos, essa é a casa do cachorrinho. Nós trazemos Cristo para aquilo que nós não temos resposta, para aquilo que nós não conseguimos alcançar e deixamos Cristo governar só a área do problema. As outras áreas, quem governa é Ele.
Jorge Miller, certa vez, apontou na sua pena, quando escrevia com pena, antigamente se fazia caneta com pena. Então, eu creio que você já sabe, se não sabe, busca aí, como que era feito, é interessante. E ela ficava molinha a ponta, então você tinha que passar a faca, afiar a pontinha dela para ficar durinha de novo para voltar a escrever. Ela ficava oquinha, você passava no tinteiro, pegava a tinta e escrevia. Às vezes a pontinha ia gastando, amassando, usando tanto, né? Aí você tinha que passar a faca de novo, para deixar ela durinha, a pontinha. E ele orando a Deus, então, para Deus abençoar. Aquele momento, uma pessoa disse: por que você aponta, pede para Deus abençoar algo que você mesmo pode fazer? Porque fica melhor. Ou seja, Jorge Miller deixou Deus dominar todas as áreas da vida dele, até aquela que ele sabia fazer. E é isso que é importante, esse versículo trata disso. Se você realmente quer receber a sabedoria de Deus, desfaça da tua. Não quer dizer que você não vai mais seguir uma sabedoria, tua profissão, não é isso. É você trocar, por exemplo, você é formado em alguma área da faculdade, você acha que Deus não sabe tudo aquilo? É você trocar o teu conhecimento que você tem naquela área pelo conhecimento que Deus tem naquela área. O problema do cristão é que ele só troca, não, ele só traz Deus para onde tem problema. Para onde ele sabe governar, dominar, ele não precisa de Deus. Isso que está errado. Comece a dar uma segunda olhada, você que está me ouvindo. A pessoa é médica, às vezes, ela só na área que ela não entende, está entendendo? Que ela traz Deus. Mas se ela olhasse para trás, aonde ela entende, falasse: Deus, eu quero que o Senhor governe tudo, eu quero a tua mente aí. Aí você ia ver realmente como o universo é dentro da medicina. Como é que funciona tudo, teus olhos se abririam. E você realmente vai ver como Deus vê tudo aquilo que você pensava saber. E você vai ter uma descoberta. Aquilo que você pensava que sabia daqueles 90%, rapaz, aquilo é que você não sabia nada. Você nem enxergava a verdade. Você vai conhecer, um exemplo dentro da medicina, que hoje a medicina usa meia verdade. Tá entendendo? Meia verdade. Existe muita coisa errada dentro. Você vai entender e entender na hora. Dentro das profissões existe sempre meia verdade. As motivações dentro do direito, advocacia. Se você às vezes só deixa Deus governar 10% na sua área de direito, você que é advogado, se Deus governar, você ia ver que o mundo do direito funciona em meia verdade. E aí a verdade ia ser estabelecida e o verdadeiro conhecimento iria reinar. Na área da medicina, da mesma forma. Nas outras profissões, da mesma forma. Está entendendo? Da mesma forma. A meia-verdade é quando você, na época, se você estudar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, você vê que a meia-verdade destrói toda a verdade. A meia-verdade na área das profissões destrói a profissão. Muitas das vezes o cara é médico, ele só quer ganhar dinheiro, não quer ajudar as pessoas. E mesmo ele se convertendo, ele continua a mesma coisa. O ser humano não passa para ele como um material genético, um ser vivo, né? Um ser biólogo, a biologia do ser humano, do ser, todo aquele ser, para ele só presta para quê? Para ganhar dinheiro. E ele se converte a Cristo e continua da mesma forma. Acha normal isso? Não. Ele tem que amar, mas ele não consegue amar. Mas ele consegue deixar Deus governar a vida dele em 10%. E às vezes se gaba de, ó, Deus, Cristo vive em mim, porque dá até, né, até conta, ó, testemunho. Ah, se ele soubesse que só 10% que ele está dando para Deus daquilo, está dando o dízimo para Deus viver, reinar. Mas se ele deixasse Deus entrar em tudo dentro, ele entendeu o ágape, o amor. Ele ia ser transformado, ele não ia mais ver o ser humano, o ser vivo que é o ser humano, para trazer dinheiro para ele. Ele não ia mais olhar a raça humana, né, como dinheiro, ele não ia mais se preocupar, né, o medo que os médicos têm de não ter gente enferma na terra para ele passar fome. Então ele ia ver aquilo, ele ia confiar em Deus, ele ia começar então a trabalhar só com a verdade. Com a verdade, aquilo que ele pensa, não, eu já trabalho com a verdade. Será? Rapaz, quando você vê o mundo em qualquer profissão, como Deus vê, tudo muda. Não teve um cristão que deixou Cristo viver, que não deu testemunho depois e falou: eu era cego, eu não enxergava na minha profissão verdadeiramente. A minha profissão que eu exercia totalmente motivação, era totalmente errado. Hoje é o amor, Cristo vivendo naquela área, Cristo movendo naquela área. E não só isso, não só a parte sentimental é mudada, mas a parte
emocional que eu digo, não só essa parte, a motivação é mudada, mas sobretudo a verdadeira ciência de tudo, você consegue enxergar tudo de maneira clara, ver como é, em qualquer área da profissão. Aí você vai ver que as profissões que as pessoas fazem, muitas das vezes, a estrutura dela está atrasada, é arcaica, e ela não consegue enxergar. Ela só vê, se ela deixar Cristo ver, ela vai ver que os fundamentos que foram postos para ele, como lei, a tabela de lei para ele que foi colocada, ele vai ver que é tudo aquilo é meia verdade. E em vez de ele estar ajudando o ser humano hoje, ele está destruindo. Porque está misturado com a meia verdade, porque o inimigo, porque Satanás, ele trabalha na mente humana do ser humano e os fundamentos que ele criou dentro da medicina, dentro do direito, lá atrás, ele, quando foi criado esse fundamento com a verdade da medicina, com a verdade, né? Eu estou dando dois exemplos. Com a verdade estabelecida do direito, da advocacia, quando foi criado, era correto, mas hoje as tabelas que as pessoas seguem disso, o sistema que é seguir nessas áreas, está destruído. E quando ele deixa Cristo ver, ele consegue ver que muitas das coisas, das profissões dele, aquilo que é colocado não presta para hoje, e outras ele tem que trazer de volta os que foi tirado. Ele vai ver que muitas das coisas está errada, está misturado com a meia-verdade. Em Romanos, então, voltando a Romanos, eles pregavam Cristo era o Salvador, que Cristo era o Senhor, é a verdade, mas misturava com a força própria, com as obras que Cristo veio tirar, está entendendo? O pecado da autossuficiência que Cristo veio falar, não siga esse caminho. E eles veio colocando junto com Cristo. Assim as nossas profissões hoje, a nossa vida hoje, em todos os aspectos eu estou dizendo, gente. O direito, o médico, a área da medicina, as ciências humanas de modo geral, tá entendendo? A psicologia, psiquiatria, voltando, psicologia, psiquiatria, a medicina já tinha falado. Então, a parte de construção do sistema de tudo, até a parte das vendas hoje é corrompido, os fundamentos. É normal ver as pessoas mentindo para vender um produto, chamado marketing. Apresenta o produto bonito, mas não é bom, mas ele fala que é bom. Ele sabe que não é bom. Mente para as pessoas, vende por um valor para uma pessoa, vende por outro valor para outra pessoa. Mente. Está entendendo? Mente, engana as pessoas. Está entendendo? A pessoa vende terreno, vende casa, muitas vezes, né? O cara está lá na sua profissão, o cristão, estou dizendo o cristão. Ele mente pra caramba, o chamado corretor, mente pra caramba para as pessoas para vender, mente isso, mente aquilo, pergunta, ele mente, tá entendendo? Sempre engodando, enganando. Para que isso? E quando o corretor tem um problema, ele resolve, o cristão, Deus me ajuda, e Deus ajuda ele dá até testemunho na igreja, Deus me ajudou. Mas o resto, só 10% que Cristo ajudou ele queria ajudar nos 90%. E para isso, às vezes, tem uma mudança, tem que haver uma mudança. Por que, que ele não vê isso? Porque ele não pede para Deus para que ele veja. Ele tem medo de Deus viver aonde ele reina. E você tem que parar com isso, tem que desfazer disso. Você não vai perder, você vai ganhar. E você vai ver com a verdade. Você às vezes não vê que isso, enganar, vender as coisas, é a lei do comércio. Não, não pode. Tem que haver verdade. O encanador que mente, o pedreiro que mente para as pessoas, engana as pessoas para trabalhar no ramo. Estou falando para vender o produto, né? O trabalho dele. Ele dá o preço que ele acha, tá entendendo? Existe uma lei, uma tabela para, né, para as pessoas, não, ele não segue, tá entendendo? Ele engana as pessoas, mente para as pessoas, passa a perna nas pessoas, vai lá e pega adiantado, pedreiro, já vi tanto isso, pegar adiantado, não fazer o serviço, não terminar, ou terminar que nem a cara que já pegou dinheiro mesmo, né? Tem que fazer como fosse para Cristo. Então eu só estou dizendo para você que, não, que esse versículo revela muito, algo profundo, que as pessoas não têm seguido e devem seguir. Esse versículo é tremendo. E muitas vezes você acha que você enxerga e domina. Não, domina não. Mas eu sou médico, estudar para caramba. E daí? E daí eu conheço para você que é médico. Tá entendendo? Que bom. Você só vai valer algo para mim, e para Deus, sobretudo, e para mim também, se você é uma pessoa que segue a Deus, deixou Cristo ver em você. Realmente. Eu conheço vários médicos, várias pessoas, várias profissões, eu fico com dó deles.
porque eles só enxergam 5, 10% de Cristo na vida deles, que o resto eles não enxergam, eles seguem o sistema, o mundo, o cosmos, o diabo está lá mentindo para eles e estão seguindo, está entendendo? Em vez de estar fazendo bem, pensam que estão fazendo bem, estão fazendo só o mal, está entendendo? Então, é incrível, porque Cristo não está vivendo a vida deles. Está entendendo? Cristo não está movendo a vida deles. Esse é o problema do cristão hoje. Sempre foi na época também, era o problema na época. É onde eles dominam, eles acham que estão bem, eles sabem o certo e errado, da onde eles pensam que dominam. Daqueles que eles pensam que têm conhecimento, se vangloriam até no próprio conhecimento que adquiriu por causa de um curso, que um homem dá, que um papel que ele pegou. É um absurdo de besteira isso. Um sistema de curso que está corrompido, que foi até criado com um ideal, com um propósito, mas hoje está corrompido pelo sistema de Satanás, onde mistura a verdade com a mentira, meia verdade. Não, aí os caras, para mostrar para o mundo que funciona, mostra a verdade da meia verdade. Aí o cara segue aquilo, e aí entra a meia verdade, a mentira, o engano misturado, que se torna o quê? Mentira, que se torna engano. Então vem a destruição, a consequência. E às vezes a pessoa só vai ver essa consequência quando morrer, porque nunca enxergou a vida dela com os olhos de Deus. Porque ele achava e se vangloriava nos 10% da vida dele, na casa do Totó, que ele pediu para Deus morar. E aí Deus só morou lá na vida dele, ele só seguiu o conselho, ou seja, só buscava Deus quando tem problema, quando não tem resposta. Onde ele tem resposta, ele acha que ele é bom. E é aí que é o problema. E é aí que Satanás entra enganando. E é aí que vem a destruição, os problemas. Mais cedo ou mais tarde. Não importa. Vai vir. Ah, eu nunca tive problema, minha vida só vai para frente, sou cristão, eu estou com Deus. Quem falou que só que a vida do homem é medida pelos bens que ele consegue conquistar? Está escrito, porra. Você tem que entender isso, mano. Não se vangloria, não. Você tem que se arrepender, buscar a presença de Deus, saber se você está fazendo moralmente aquilo que Deus quer, se é correto. Às vezes a pessoa tem muitos problemas por causa dessas coisas, outras vezes não tem problema. Morre sem ter tido um problema na vida dele, às vezes, uma consequência, mas vai vir depois. Acorda no quinto dos infernos, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Porque fazia tudo do jeito que queria. E aonde Cristo morava lá na terra, na vida dele? Na casa do Totó. É a linguagem figurada, casa do Totó, tá, gente? Por favor. Tá entendendo? É quando você aceita Jesus Cristo, mas você não deixa Jesus governar a sua vida só aonde você acha que precisa. Se você já pensa assim, já era. Tá entendendo? Você já era. Você está perdido. Então se arrependa, mude o pensamento. Pede para você enxergar como Deus enxerga. Você vai ver. Você vai ver como Deus enxerga. E hoje, infelizmente, hoje o que vale para o cristão é um canudo. Ele acha que ele tem uma profissão, ele acha que ele é o cara. Que besteira. Se ele é formado, ele acha que ele é diferente dos outros. Que besteira, que preconceito. Tá entendendo? Não pode ter. Isso é igual ao ser humano. O que vale para Deus é o ser humano, o sangue e carne. Se achasse melhor, você acha melhor, você tem que entender que o sistema todo da Terra é corrompido. Está corrompido, infelizmente. Os ideais estão corrompidos. E você tem que ser a luz. Você tem que estar para tirar toda essa sujeira, tirar a meia verdade da verdade. Os médicos voltar a realmente seguir o sistema que foi criado a medicina para ajudar o próximo, para amar o próximo. O juramento hipócrita que o cara faz lá, tá entendendo? Então, o juramento que ele faz é terrível de bom. Mas a verdade é que aquilo é hipocrisia. O cara não quer saber, ele quer saber de ajudar os outros, não quer saber de ganhar dinheiro, tá errado. O advogado que é para defender a verdade, se o cara tem dinheiro e ele é bandido, ele sabe que ele é bandido, ele vai provar, lutar para provar a inocência. O que vale é isso na corte. É provar a inocência do cara, não importa se ele é bandido ou não. Quem falar melhor, quem usar o sofisma de forma melhor, tá entendendo? Ganha a guerra de palavras. E tá entendendo? Tá errado. Ele é cristão, esse cara, não pode, ele tem. Se o cara é criminoso, ele tem que pagar. O advogado foi criado por exemplo, o criminoso, para aquilo que
se ele cometeu o crime, para amenizar no máximo e ele receber a punição só, não para receber além, mas receber aquilo que realmente ele vai ter. Não é para provar a inocência dele, se ele é criminoso. Mas não, hoje está tudo corrompido, tudo destruído. Está entendendo? É incrível. Até mesmo o juiz, que era para ser o cara, está entendendo? Era para ser o cara, para proteger, para trazer justiça. Até eles estão aceitando tudo suborno. Hoje está uma destruição total. Os legisladores criando leis, leis para si mesmo, leis que dizem que é para direitos iguais, mas tiram o direito. Quando criam leis já tirando direito de outras pessoas, já não é direitos iguais, pô. Tá entendendo? Já não é direito igual. Então, é incrível a situação da profissão hoje. E esse versículo se encaixa em toda essa área. O grande advogado Martinho Lutero, ele era advogado. Aí ele virou padre depois e ele sabia disso. É um assunto muito sério que ele tratou sobre esse respeito. Por quê? Porque é mais fácil pegar um cristão que não está com profissão nenhuma para você guiar ele. Mas o cristão que acha que tem conhecimento, um valor, uma profissão, até mesmo uma empresa, ele se acha por causa daquilo. Que é isso, gente? Jesus falou, o homem não é, ele não pode ser julgado ou medido pelo bens que possui. Ele não pode ser medido pelo bens que possui, não é porque ele tem bens que ele é o cara. Todos são iguais. No cemitério você chega lá, tá tudo lá, tudo igual, tudo debaixo da terra, mano. O rico, o pobre, tudo debaixo da terra, tudo comido por bicho. Então, a diferença é o local, só ir daí tá morto. Então, eu deixo a palavra aí para vocês pensarem. Se você realmente quer receber a sabedoria de Deus e ver o mundo como Deus é na vida profissional, na vida espiritual, verdadeiramente na vida natural, deixa Cristo entrar na tua vida, por inteiro. Não confie, quando fala, torne-se louco para se tornar sábio, não confie mais na sabedoria que você tem e segue. Não confie. Torne-se louco. Você não siga ela. Torne-se louco para se tornar sábio. Ou seja, não valorize mais a sabedoria mundana, porque ele está afirmando aqui que ela está corrompida. Mesmo naquela época, estava corrompida tudo. É só olhar os seguidores de Deus da época. Jesus Cristo falou, se viesse alguém falando que era eu, vocês iam seguir. Mas porque sou eu que veio com a verdade, vocês não me seguem. Está lá em João 5, alguma coisa assim. Então, essa é a verdade. Essa é a verdade. As pessoas, por quê? Porque eles estavam manipulando a Bíblia na época, manipulando o sistema bíblico. Faziam aquilo que queriam, do jeito que queriam, de forma que queriam. Não seguiam a verdade, não que eles não vissem a verdade, mas eles estavam misturando a meia-verdade com a verdade. E aí está o sistema hoje também todo corrompido dessa forma, em todas as áreas de profissões. Até da engenharia, você viu tudo, a motivação, o jeito de trabalho, tudo, tudo. Não adianta. E só quando você realmente deixa Deus entrar que você vai enxergar o que está errado em tudo aquilo. O que está corrompido em tudo aquilo. Está entendendo? O que está errado. A maneira, o que realmente está lá, os fundamentos estão errados. Os ensinamentos estão errados, aquilo que passa para vocês às vezes, vem com meia verdade, vocês aprendem e vai lá para frente, levando com uma lei, e aquilo vai prejudicar alguém mais na frente, vai prejudicar pessoas, tá entendendo? Vai destruir vidas, ou vai matar pessoas, não importa, em qualquer área, vai matar literalmente pessoas, depende da área que você trabalha, vai matar literalmente pessoas, tá entendendo? Então, em todas as áreas nós podemos praticamente da profissão hoje matar pessoas, desde o conselho que você dá como um psicólogo, até mesmo construindo um prédio lá na frente, com uma estrutura que, nunca teve terremoto aqui, então não vou precisar fazer aqui. Um dia pode ter um exemplo, estou dando só um exemplo para você, está entendendo? Ou podia fazer com uma estrutura melhor, porque não tem um tipo de, a terra é boa assim, mas poderá fazer melhor? Faz melhor então. Não vou fazer melhor porque não precisa.
pela tabela aqui que foi me dada, não precisa. Mas e se piorar depois lá na frente? Está entendendo? E assim por diante. Então é um problema muito sério isso. Pessoas que eram responsáveis pela ferrovia do Brasil uma época, que podiam mudar tudo, tá entendendo? Tirar aquelas madeiras, que é a coisa arcaica de 1800, né? Que se usava aquilo, colocar concreto como é atualmente hoje, né? Até conheci um engenheiro que fez atualmente a construção da Ferronorte, eu acho o nome, né? Aqui no Brasil agora. Então, então agora o sistema todo, tá perfeito agora, mas foi lá, por anos era arcaico praticamente. Por quê? Porque pessoas eram irresponsáveis, queriam economizar. E a custo de sangue de quantas vidas? Quantas pessoas morreu na ferrovia por acidente, por causa dessas madeiras que era colocada, né, abaixo do trilho? Esqueci o nome daquele negócio, daquela madeira lá. Então, e assim por diante. É uma coisa que podia ser mudada há muitos anos. Deixou morrer um monte de gente para ser mudado. Tá lá o cara responsável, a prefeitura cristão, deixa acontecer 10 acidentes, 10 mortes na esquina para ele, como cristão, que é responsável de correr atrás para colocar uma sinalização melhor. Mas não, deixa alguém processar para ele ir lá. Ele sabe. E assim por diante. Isso que eu estou dizendo, gente. Nem falar dentro do campo da medicina, nem se entra aí. Nem fala, né? Nem vou falar porque Deus me livre. E a responsabilidade a qual será cobrada dessas vidas. Tudo porque não levou a sério esse versículo. Em nome, eu fiz tudo errado, então é porque me passaram errado, a ciência me ensinou, minha profissão, fui formado de maneira errada, vai estar diante de Deus falando isso, estou até vendo. Ah, Deus, eu fui formado, fiz faculdade, o cara lá falou isso, eu segui ele falou, o que ele falou, como verdade absoluta. Mas aí Jesus fala, mas tem esse versículo, você leu várias vezes e ignorou. Que estava dizendo que alguma coisa está errada no sistema humano. Alguma coisa está errado. Está entendendo? Não está certo. Você acha que o mundo foi feito para você, tudo que é as faculdades que existem, os cursos que existem, é tudo perfeito? Não, tem muita coisa errada lá. Desde a motivação e de tudo. Você deve ser um pensador. Estou te ensinando a pensar. Você deve olhar, não é passar regra e falar, isso não vale nada, não é isso não, é tirar as meia-verdades que estão e manter as verdades. Manter as verdades. Todo mundo fala de Hipócrates, né? Um grande médico do passado, etc. Né? Todo mundo fala dele. Ele foi o primeiro a abrir até os corpos humanos na época para ver o que tinha dentro, estudar do que morria. Né? Primeiro legista, coisa parecida que vocês falam, não sei. Mas não importa. Ele estudava até os mortos, ele estudava. O cara era o cara. E cara, você se estuda a filosofia de vida dele, ensinamento dele, do que você, como você deve viver, comer, viver na terra, a saúde. Ninguém hoje segue nada disso, desses médicos modernos. Praticamente ninguém segue o ensinamento dele. E alguns falam, não, o ensinamento dele é atrasado, antiquado. Só que por causa do ensinamento dele que a humanidade existe até hoje. Está morrendo hoje mais doente do que todos os tempos praticamente. Está hoje morrendo. Hoje em dia. Por quê? Com tanta a medicina avançada aí, mas hoje morre mais gente que tudo doente. Por quê? Porque se o ensinamento dele fosse arcaico, não funcionasse, a humanidade nem existiria hoje, gente. Mas eles realmente estavam com a verdade. E as pessoas fazem o juramento dele para se tornar um médico, mas não segue nem sabe a história da vida do cara. É uma vergonha. Não sabe nem o que ele comia dia a dia, que tem tudo escrito. O que ele ensinava para as pessoas. Não sabe nada dele. É uma vergonha isso, cara. É uma vergonha. Então, é interessante a raça humana hoje. Por quê? Porque está destruído, falido pelo sistema satânico, diabólico. O diabo veio devagarinho e colocou, induziu a igreja a seguir a vaidade da força própria. Hoje está igual àquela época do apóstolo Paulo aos Romanos escrevendo carta. Não usa a força própria para se justificar, usa a fé em Cristo. O homem faz tudo hoje. Não, eu sigo Cristo, pela fé. Mas ele não manda, ele entra na minha vida onde tem problema. Onde não tem, eu não quero ele.
Então pense nisso. Amém? Um abraço a todos, Deus abençoe a todos e que vocês possam tirar das profissões de vocês o preconceito, que vocês possam tirar da profissão de vocês a mentira, o engano, tá entendendo? Aquele professor que ensina assim na faculdade, às vezes para você ganhar dinheiro tem que mentir mesmo. Não aceite isso não, tá? Respeite o ser humano, fala a verdade sempre. Não minta, não engane, não cobre pela cara do cliente. Seja verdadeiro, seja honesto, seja misericordioso, tenha compaixão, ande no amor de Cristo, seja um cristão verdadeiro. Não tenha preconceito com nada dessas coisas. Aprenda a tirar, a ver, e somente uma coisa, você nunca vai ver a mentira, a meia-verdade que está dentro da sua vida, em todos os aspectos, desde que você nasceu até hoje, se você não pedir para Deus, para olhar a tua vida com os olhos dele, deixar ele viver e desfazer da sua sabedoria, não confiar em você e na sua sabedoria. Somente nesse momento de metamorfose espiritual, Romanos 12, né, é que você realmente vai ver a tua vida. O passado, que você é, a tua profissão, vai ver as mentiras. Aí é fácil, você tira as mentiras e deixa as verdades. Amém? O evangelho teve até a origem assim. A palavra evangelho significa se ele vem até você uma pessoa e você não tem uma casa, né? Daí que nasceu a origem do evangelho. Vem uma pessoa até você e te dá uma casa. Ou ele vem até você e te reforma a tua casa. Então, ele chega, imagina uma pessoa chegando a você e te dando uma casa que você não tendo, ou chegando na tua casa toda arrebentada, reformando tua casa. E a palavra, o evangelho teve boa notícia. Teve origem dessa história aí, desse tipo de acontecimento. Deixa Cristo, né, tirar então as meia-verdades, né, da tua vida e manter a verdade. Ou se não tiver verdade nada na sua vida, ele estabelecer puramente a verdade. Um abraço a todos. Vamos ser pensadores. Um abraço. A paz do Senhor para todos vocês.